Olá, amigos do canal, bem-vindos! Mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, para quem não conhece, esse nomezinho aqui sou eu, Kiko Irano, e quero trazer para vocês hoje aqui o relatório gerencial de novembro do MXRF11, fundo imobiliário que tem maior número de cotistas da Bolsa, que houve recentemente, estava lá na casa de 10,20, caiu para R$ 10, o provento estava sendo pago 10 centavos, caiu para 9 centavos, o valor patrimonial também deu uma queda. Vamos mostrar esses resultados para vocês. Vou começar aqui com a tela no site do Fundos Explorer. Negociado a R$ 10, na verdade o fechamento de ontem foi R$ 10, não sei como é que está hoje agora. O último provento foi 80 centavos, que nesse valor dá um dividend yield de 0,80%. O PVP dele está 0,99, porque o valor patrimonial dele caiu para R$ 10,10, caiu recentemente. Se a gente olhar aqui, nos últimos 6 meses, é um dos poucos fundos que vem no sentido de alta. Ele está positivo nos últimos 6 meses. E se a gente olhar o ano inteiro, ele também está positivo. Então, o MXRF11, mesmo com tudo que aconteceu nesse ano, esses momentos aqui que teve a crise da CVM lá junto a ele, o momento de teto dos gastos de 2022 sendo estourado, depois o teto de gasto 2023 sendo estourado, mesmo assim ele se manteve firme e forte, apesar de ter chegado a 10,32 e hoje está R$ 10, mas a mínima dos fechamentos foi R$ 9. Ele está bem acima das mínimas, enquanto muito fundo imobiliário está nas mínimas. Mas a pergunta é, por que o provento que vinha aqui 10 centavos, 11 centavos, 11 centavos, 10 centavos, 12 centavos, 11 centavos, 10, caiu para 8? Alguns de vocês já sabem a resposta, né? A deflação impacta nos fundos de papel. E aqui no seu valor patrimonial estava 10,20, caiu para 10,10, caiu 10% o valor patrimonial. Isso aqui possivelmente é a marcação ao mercado CRIs com a abertura dos juros futuro. E também os fundos imobiliários que ele investe, que nós vamos ver que também caíram no mercado secundário. Então isso tudo pode ter motivado essa queda do valor patrimonial, que estava 10,20 para 10,10. Então atualmente ele pode se dizer que está no seu valor patrimonial. Olhando o relatório de novembro, realmente, hoje é 27 de dezembro, foi liberado só dia 26 de dezembro o relatório. Eles fazem isso, eles demoram mesmo entregar o relatório. Esse primeiro parágrafo é o cenário macro. Quem já leu vários outros relatórios nem vai se assustar, porque é tudo repetição de vários outros relatórios. Eles colocam aqui que continua agora já chegando a 722 mil cotistas do MXRF11, cada vez aumentando mais a quantidade. Realmente é o maior fundo imobiliário da Bolsa em número de cotistas de longe. Aí eles falam aqui, no book de CRIs, segue a estratégia de reciclagem de portfólios. Destaque para alienação dos CRIs Vitacom Sênior e TOEX Sênior, e aquisição do CRI Açaí GIC e no montante de 40 milhões. Que eles venderam dois fundos imobiliários, dois CRIs High Yield e compraram um CRI da Açaí High Grade. Então, diminuindo o risco da carteira. No book de FIIs, o Max Renda investiu 17,01 milhões. Então, ele investiu bastante em FIIs, hein? 6 milhões no Tigar 11. O Tigar 11 estava terminando a emissão, né? Deve ter pego um bom provento aí. E 11 milhões no LP11. Esse Lago da Pedra é um fundo que acaba sendo mais voltado para investidores profissionais. Como fato subsequente, investiu outros 44 milhões no LP11. No book de permutas, não teve movimentações significativas nesse mês. O fundo tem a visão de ter 80% do PL em bons nomes de crédito, então sempre high grade, e 20% em permutas, com retornos em torno do Índice Nacional de Construção Civil, mais 13%. Então, eles querem sempre investir em CRIs high grades, que tem um retorno menor, e 20% nessa pegada de permutas. Mas como atualmente nós estamos com nível alto de juros e inflação na economia brasileira, eles preferiram ainda não botar 20% em permutas. Os rendimentos auferidos segundo o regime caixa, o MXRF11 utiliza regime caixa,
foram de 8 centavos, totalizando 18,06 milhões. Entre as permutas financeiras, distribuíram 1,04 milhões, o book de CRI 15,76 milhões e o resultado dos FIIs foi 2,58 milhões. Aqui ele explica o regime caixa e, por fim, eles ainda colocam aqui do regime caixa seguido pelos maxi renda dos meses de inflação alta, o fundo possui hoje uma reserva acumulada de correção monetária na ordem de 25 milhões, seja de 9 centavos. Isso aqui é que a gente chama de inflação acruada, que ela ainda não transitou no caixa. São rendimentos. O CRI valorizou devido à inflação, mas ainda não foi paga para o MXRF11. Então, é só um lucro contábil, não é um lucro caixa. Olhando o resultado, vou dar um zoom aqui para a gente enxergar melhor ainda aqui as receitas, que vocês vão dar uma olhadinha. Falta um mês ainda para fechar o semestre. As receitas de permutas foram 1 milhão. No segundo semestre, eles tiveram 20 milhões, então foi bem menor que os meses anteriores. Bem menor que os meses anteriores. E a média do ano está em torno de 4 milhões. Então, foi bem. A receita de permuta veio bem menor. A receita de FIIs veio em linha com a média, 2 milhões e 500. E já a receita de CRIs veio um pouco abaixo da média. Então, a grande diferença aqui foi em permutas imobiliárias. A grande diferença mesmo foi o resultado de permutas imobiliárias. E eles distribuíram um pouco mais do que o resultado. O resultado foi de 18 milhões e 61 mil, distribuiu 18 milhões e 83 mil. Porém, no semestre, o resultado de caixa está de 116 milhões e distribuiu 115 milhões. Então, tem 1 milhão a mais para distribuir. Esse 1 milhão pode significar meio centavo. Então, se porventura, agora eu acredito que a receita de CRIs vai vir maior devido à inflação, que voltou a ser positiva, e ainda tem esse meio centavo aí, ele vai conseguir ter distribuir novamente 10 centavos. É a minha previsão olhando aquilo ali. Vamos olhar como é que ficou a carteira dele ao final de novembro? Isso é muito importante para a gente, para ir acompanhando mês a mês o resultado da carteira. A carteira dele está com 75% em CRIs, 7% em permutas financeiras e 15% em FIIs. É muita coisa em FIIs. 3% em caixa. O prêmio da carteira é CDI mais 2,05. É característica de CRIs High Grade. IPCA e INCC, que eles colocam as permutas todas juntas, está dando inflação mais 7,42 e GPM mais 5,56, são taxas razoáveis. Levando em consideração que a parte que é em INCC é mais 13. Então, você imagina o tanto que ela aumenta a média. O IPCA dele deve ser uma média de IPCA mais 5 no máximo, 5,5 no máximo, se você tirar as permutas. Eles não colocam isso no relatório. Então, 48% é IPCA e 35% é CDI. Isso aqui pode estar ajudando bastante o provento. E com o retorno do IPCA, vai sim facilmente pagar 10 centavos, que é 1% em cima do seu valor patrimonial. A carteira do fundo, o fundo SPVG é a maior posição. Esse fundo não paga um provento muito alto, até porque ele é de varejo, tem lojas do Grupo Açaí, inclusive a loja do Açaí daqui de Palmas, uma das duas lojas, pertence a esse fundo imobiliário. O GTLG paga um provento bem razoável, o IDGR também paga bem, o GALG 11 a gente conhece, é aquele mediano, o LPLP eu confesso que eu não acompanho, mas essas são a carteira de fundos imobiliários que eles investem. Eles têm o BIM 11, que eu acho que vai voltar a pagar melhor, o TIGAR, que está pagando bem, XPCI deve voltar a pagar melhor, HSAF 11, vários fundos que devem voltar a pagar melhor no curto prazo. Aí eles falam aqui sobre esse novo CRI, High Grade, do Açaí, IPCA mais 7, uma boa aquisição. Quando a gente olha só os CRIs, é 45% CDI, gente. Muita coisa indexada ao CDI. 53% IPCA. Isso pode garantir um rendimento bom.
Aqui ele fala sobre os ativos que deram default, né? Ou seja, que deram prejuízo, significa 0,60% da carteira, mas o fundo, a gestão está correndo atrás para recuperar. E um pouquinho mais sobre todos os ativos. Enfim, encerramos aqui o relatório gerencial do MXRF11. Aquele aviso a vocês, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Isso aqui que a gente bateu o papo é apenas um relatório público que eu trouxe e mostrei para vocês. E mostrei o meu racional, porque eu acho que vai pagar no mínimo 10 centavos. Inclusive, depois de amanhã é o anúncio dessa renda. Vamos ver se eu acerto ou não acerto. Inclusive, coloca nos comentários quanto você acha que ele vai pagar, para poder ver se o YouTube coloca o vídeo para cima aí. Obrigadão, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.